Conforme nós podemos observar o tema da mensagem desta noite, que é o paradoxo da impotência. O paradoxo da impotência é algo que, vamos assim, a grosso modo, quando falar sobre a palavra paradoxo, é algo que praticamente é impossível de ser feito, impossível de ser realizado. Alguma coisa que foge completamente ao nosso controle, algo que não está à nossa altura. O paradoxo da impotência. Quando fala sobre impotência, é a nossa incapacidade de fazermos algumas coisas ou alguma coisa. Eu não tenho condições de fazer isto. Porém, Deus me dá condições de realizar essa coisa. Deus me dá condição. Então, o paradoxo da impotência. Aparentemente, eu não tenho condições de fazer isso porque eu sou impotente para fazer isso. Mas, humanamente falando, é uma realidade. Mas, espiritualmente, não é uma realidade. Porque o Senhor Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá condições. E nós temos exemplos aqui dentro da nossa igreja, sem citar nomes, de pessoas que estavam assentadas nos bancos e aparentemente não tinham condições alguma de realizar a obra do Senhor, de estar à frente de um ministério, ser um líder ou uma líder de um ministério. Mas o Senhor Deus, Ele quando chama, Ele capacita. Ele quando chama, Ele capacita a partir do momento que eu me coloque à vontade, à disposição dEle. Aqui na igreja temos vários exemplos a respeito disto. Quem tem aí de 10 anos de igreja, pode ver o quanto essas pessoas cresceram, desenvolveram, porque se colocaram à disposição do Senhor. Se de imediato chegasse para essas pessoas e falasse assim, não, essa pessoa sentada no banco, porque ela não demonstra nenhum perfil. Mas você consegue observar pela simplicidade e pela maneira como a pessoa demonstra ter um compromisso com o Senhor. Temos vários exemplos aqui na igreja. E igual na reunião que eu tive com os gestores lá embaixo, que eu sempre falo aqui, que se espremer sai caldo. Se espremer sai caldo. Se nós garimparmos, nós conseguimos sempre levantar líderes e bons e excelentes líderes aqui dentro desta igreja. Pessoas que nós poderíamos de repente achar que não teriam condições de realizar, de estar à frente daquele ministério, de repente Deus vai e levanta aquela pessoa e fala assim, é ela, é esta pessoa. Pois bem, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que já estará ali no Data Show, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 7 a 10, que foi tirado da NVI, 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo de número 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E versículo de número 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Então Paulo, quando está escrevendo ao povo de Corinto, ele vem falando a respeito da incapacidade humana. Ele vem falando que nós somos vasos quebrados. Vasos, sabe, aparentemente sem nenhuma importância aos olhos humanos.
Mas quando nos colocamos à disposição do Senhor Jesus, Ele nos muda, Ele nos transforma. Não importa qual tipo de vida pregressa você teve, ou que tipo de vida você tenha, mas a partir do momento que eu me coloco à disposição do Senhor Jesus, Ele é capaz de transformar a minha vida, Ele é capaz de me potencializar. Esse próximo slide é um slide que sempre estaremos colocando aqui para os irmãos. Admitimos que éramos impotentes perante as nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, quando surge aqui essas frases ou essas orações aqui, admitimos que éramos impotentes, porque sem Cristo nós somos incapazes de realizarmos algumas coisas. Sem Cristo somos incapazes de realizarmos algumas coisas. Principalmente a nível espiritual, conforme estaremos falando um pouco mais à frente. Que tínhamos perdido o domínio sobre a nossa vida. Já ouviram aquelas pessoas que falam assim, ó, não, a hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quiser eu paro de fumar. Mas não funciona desse jeito. Quando você menos espera, você se vê fazendo aquilo que você não queria fazer. Porque parece que é algo que é mais forte que você. É mais forte que você. Eu espero trazer para os irmãos, numa outra oportunidade, sabe, o que sai da nossa mente, da mente humana, e o que sai de dentro de cada um de nós através da vontade, do pensamento do Espírito Santo. São duas vontades. Duas vontades. Então eu espero trazer para os irmãos um pouco mais adiante sobre essas duas situações. Aquilo que nós queremos fazer e aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós façamos. E o importante é saber a quem eu vou dar ouvido. A quem eu vou dar atenção? Vou seguir a minha mente, aquilo que eu quero fazer, ou aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça? É totalmente diferente. Aí entra, sabe, um assunto muito gostoso, muito bom, que vem e fala sobre o poder da palavra, porque antes de você falar, você pensa. Então, é muito bom esse estudo. Eu vou preparar e trazer para os irmãos. Nesse próximo slide nos mostra aí esses vasos quebrados. E parece-me que existem alguns tesouros dentro desses vasos. Estão observando? Dá para observar mais ou menos? Um vaso quebrado. Aparentemente, está aparecendo aqui um tesouro dentro dele. Algumas coisas. E é justamente o que acontece com cada um de nós. Aparentemente, nós não somos úteis, mas aos olhos do Senhor, nós somos uma preciosidade. Nós somos o tesouro. Mesmo que tenhamos as nossas fragilidades, mesmo que haja uma parte trincada na nossa vida, mesmo que haja uma parte quebrada na nossa vida, mas a partir do momento que eu me disponho, que eu me coloco à disposição do Senhor para ser trabalhado por Ele, esse tesouro vai surgir, esse tesouro vem à tona, e seremos úteis nas mãos do Senhor. O versículo número 7, no qual eu estive parando, fiquei olhando ali, olhei para o irmão Rondinelli e falei assim, não é esse versículo, fiquei olhando para ele, é o versículo que Paulo diz. Paulo fala assim, Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder seja de Deus e não nosso. O poder, para que a excelência do seu poder seja de Deus e não nosso, a excelência do seu poder. Porque em nós, como mera criatura humana, nós não temos poder algum. Mas a partir do momento em que Cristo passa a habitar em cada um de nós, irmãos, eu posso dizer que somos
em parte iguais a uma ilustração muito antiga do elefante, que ele é preso, quando é pequeno, por uma pequena corda, numa estaca. E ele vai crescendo ali, vai crescendo. No primeiro momento ele não consegue sair, e vai crescendo, ele cresce e não sai dali. Porque não sabe o poder, a força que ele tem. E se nós, como servos do Senhor, nós conseguíssemos descobrir o poder, a força que existe em nós, o poder na palavra. A palavra, quando nós falamos, dirigimos a alguém, existe muito poder, irmãos. Conforme Paulo mesmo, ele menciona, voltando a este assunto, Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro, tesouro em vaso de barro. Alguém já viu algum tesouro ser guardado em vaso de barro? Geralmente é cofre, né? Geralmente nós colocamos tesouro num cofre, ou colocamos numa gaveta e trancamos, mas num vaso de barro. E o vaso de barro a qualquer momento pode quebrar. E Paulo está dizendo justamente isso, que existe esse tesouro dentro de nós. Por isso que eu estava mencionando no princípio que existem, valores incríveis dentro da igreja do Senhor. Pessoas que nós olhamos e achamos que não tem condições, mas Deus sabe que aquela pessoa tem condições. Basta uma boa observação, um acompanhamento, e você vai saber, vai descobrir que aquela pessoa tem um potencial e tem condições de exercer algum cargo, alguma liderança dentro da igreja. Mas isso Deus, ele mostra primeiro para a igreja, mostra para o líder, para depois então nós levantarmos essas pessoas. Deus, ele não chega de imediato e fala com o líder, se fala assim, escolhe quem você quiser. Não, primeiro quem escolhe é ele. É ele que escolhe. Não é o líder que escolhe, é Deus que escolhe. Para o diaconato, para a liderança, qualquer área em nossa igreja, até mesmo para o ministério pastoral. O ministério pastoral hoje em dia é uma área que ficou muito desgastada, porque muitos estão indo em busca de dinheiro, querem pastorear por causa de dinheiro. Deus não chamou, a pessoa se apresentou. Eu falo isso porque eu vivo no meio de muitos, não convivo, mas eu vivo no meio de muitos pastores. E eu vejo isso, que a pessoa só está ali porque não consegue levantar verba ou recurso de outro meio. Então passou a ser pastor. E quem disse, qual a igreja que vai falar que não é pastor? Você está ali na frente pregando e demonstrando conhecimento. Só Deus sabe. Então hoje em dia, é fácil de você observar quem tem condições e quem não tem condições, porque Deus mostra. Deus vai mostrar. E a igreja observa. A igreja observa. Não somente o líder observa, mas a igreja em si observa. Eu creio que essa irmã, ela não tem esse perfil. A igreja observa. Isso é observável, irmão. É observável. No próximo slide nos diz assim, isso mostra para a gente que nós humanos somos frágeis, mas nós temos um privilégio incrível de carregarmos em nós a mensagem do Evangelho. Que é uma preciosidade maior do que essa aí? De nós carregarmos a mensagem do Evangelho. Aí você vai falar assim, não, mas porque eu conheço, já passei perto de algum mendigo, de um morador de rua, que ele praticamente recitou toda a escritura para mim, ele conhece toda a palavra. Ele não conhece, ele leu. De repente, frequentou alguma igreja, mas para chegar com autoridade e pregar o Evangelho do Senhor Jesus para uma outra pessoa, somente se houver esse tesouro dentro de cada um de nós.
Isso mostra para a gente que nós humanos somos frágeis a nível do jarro, mas nós temos um privilégio incrível de carregarmos em nós a mensagem do Evangelho. Mas para que, voltando à imagem, voltando só na mente dos irmãos, aquela imagem do jarro tombado e quebrado, se deixar quebrado e exposto, alguém pode chegar e sair metendo a mão e pegando. Mas a partir do momento que eu permito que o olheiro chegue e faça um reparo naquele vaso, aquele tesouro vai ficar guardado novamente dentro daquele jarro, dentro daquele vaso. E é justamente isso que nós estamos trabalhando este ano. Nós queremos reparar, fazer alguns reparos em nossas vidas, naquelas vidas que precisam de um reparo, para que possamos colocar, sabe, esse incrível privilégio de carregarmos a mensagem do Evangelho, de você abrir a boca e falar do Evangelho e as pessoas crerem naquilo que você está falando. Que a pior coisa é que quando você abre a boca para falar do Evangelho e alguém fala, sai para lá, rapaz, logo você, eu te conheço. Eu vejo aí o que você faz, não a nível de passado, mas o que você está fazendo. Você mesmo querer pregar logo para mim? A mim você não engana. Olha, deve ser uma coisa terrível. Deve ser algo terrível. Nesse outro slide nos diz ainda, mas temos em nós a presença do Espírito Santo. Esse simples vaso de barro, que pode ser quebrado se você chega ali e tombar aquele vaso, ele vai quebrar com uma facilidade, mas temos em nós a presença do Espírito Santo. E é isto que nos torna, esse Espírito Santo que nos torna, ou melhor, que nos fortalece. E é esse Espírito Santo que nos conscientiza que precisamos de uma reforma. Mas somente quando eu sou sensível a este Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus. Isso de fazer que vivamos sempre na dependência de Deus, pois somos frágeis. Em Joel nos diz, diga ao fraco, eu sou forte. No livro de Joel nos fala a respeito disso. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, quando nós lemos essa parte aqui, isso de fazer que vivamos sempre na dependência de Deus, pois somos frágeis, como vasos de barro, mas que temos um tesouro maravilhoso em nós, que é a presença do Evangelho do Senhor. É algo que parece assim, algumas frases vazias, alguns parágrafos vazios, mas quando nós paramos e analisamos, mas temos um tesouro maravilhoso em nós, que é a presença do Evangelho do Senhor. E a partir do momento que eu creio neste Evangelho, a partir do momento que eu me entrego a este Evangelho, a partir do momento que eu recebo este Evangelho como um manual para a minha vida, irmão, tudo se torna diferente. Basta nós observarmos aqui dentro, ou em outras igrejas também, mas eu só posso falar da nossa igreja, o que tem acontecido com jovens, com adultos. Os nossos jovens estão despontando, cada um, sabe, está indo mais além do que o outro, mas todos estão avançando, avançando, avançando. E isso é maravilhoso, mas que temos um tesouro maravilhoso em nós, que é a presença do Evangelho do Senhor. Porque quando eu retenho este Evangelho em minha vida, tudo é transformado. O Senhor transforma tudo. Do nada Ele consegue trazer para o tudo. Já ouviram ou já assistiram aquela ilustração da pessoa que pega uma cédula de R$100 e amassa e pergunta, você quer essa cédula? A pessoa fala, quero. Essa é uma ilustração muito antiga. Aí ele pega aquela cédula de R$100, ele
joga no chão e pisa, amassa bem com os pés, ainda pergunta à pessoa: você quer essa cédula? A pessoa fala: olha, eu quero. Pega aquela cédula, coloca na lama e pergunta: você quer essa cédula? A pessoa fala: quero. Assim somos nós. A cédula continua com o mesmo valor. Mesmo na condição mais precária que ela estiver, nós temos um valor muito grande para o nosso Deus a partir do momento que eu reconheça que eu errei, que eu não estou fazendo a vontade do meu Deus, mas eu quero acertar a minha vida, eu quero consertar a minha vida, eu quero reparar a minha vida. Eu sei que esse vaso está quebrado, mas eu quero que o Senhor repare este vaso, para que esse tesouro continue dentro de mim, para que eu seja bênção na vida de outras pessoas. As pessoas às vezes guardam os tesouros, seus tesouros, para as futuras gerações, porque ela não consegue gastar aquilo tudo que ela juntou. Mas nós pelo menos guardamos um tesouro. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando alguém partir, sempre haverá alguém que vai falar assim: lembra de fulano de tal? Pessoal, lógico que eu lembro. Pessoa fantástica. Pessoa fantástica. O que aquela pessoa fazia no reino de Deus, deixou uma marca, deixou um registro, ficou registrado o que aquela pessoa fez. Por quê? Porque era uma pessoa que se entregou ao Senhor e deixou que o Evangelho entrasse na vida dela. O Evangelho é boas novas do Senhor Jesus. E eu preciso abrir bem a minha mente para entender, para entender o que o Senhor quer de mim. Mais uma vez eu quero falar aos irmãos sobre algumas coisas, alguns vídeos que estão surgindo no nosso YouTube. Eu procuro trazer, algumas palavras para mostrar ao irmão a importância. Essa semana falei sobre o amor, está lá no YouTube sobre o amor. A importância do amor. Que o amor não é uma via de mão dupla. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque está lá no YouTube, irmãos vão ver, vão ouvir, vão assistir, vão ouvir. Mas deixarmos assim algo registrado para os nossos filhos, para os nossos netos. Para os nossos netos. Os nossos netos puderem falar assim: ó, meu avô, a minha avó, ou meu pai, ou a minha mãe. O quanto aquele homem era importante, o quanto aquela mulher era importante na minha vida. O legado, a herança espiritual que ela deixou, que ele deixou. Isso é muito importante para nós, irmãos. Mas a partir do momento que eu esteja disposto, a partir do momento que eu entenda que eu sou um vaso. Eu não sou, como eu vou dizer, eu não sou um cofre. Eu não sou um cofre. Aliás, por falar em cofre, hoje em dia até carro blindado, carro forte está sendo roubado. Até carro forte está sendo roubado. Imagine um vaso. Carregar um tesouro dentro de um vaso. Imagine. Mas você não é esse carro forte. Você é esse vaso que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você e que te dá essa força, que te torna capaz de fazer coisas incríveis. Paulo falou lá, quando nós começamos a ler no versículo 7 até o versículo número 10, nós começamos a ler ali o que nós podemos passar, o que pode nos acontecer. Mas no final ele fecha de uma forma esplendorosa. Dentro desse outro slide, já estamos partindo para o final, nos diz o seguinte: que sejamos sempre humildes. Isso aqui eu achei, quando coloquei aqui, eu vi muita importância nessa parte aqui, que sejamos humildes.
sejamos humildes. O Senhor está em busca de pessoas humildes. O Senhor não está em busca de pessoas que, sendo do sexo feminino, ande num salto alto e, sabe, porque eu sou, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. O Senhor não está em busca de líderes, de pastores que colocam a melhor roupa e fala de uma forma, um poder de verbalização incrível. Deus não está em busca disso. O Senhor está em busca, o Senhor está buscando, Ele quer que sempre sejamos, que nos apresentemos como pessoas humildes. Humildes. E a humildade não é aquele negócio assim, está vendo quanto que eu sou humilde? Está vendo como que eu sou humilde? Eu poderia vir melhor, mas olha só como é que eu sou humilde. A humildade não é isso. E a humildade é observável também, irmãos. A humildade é observável também. Não apenas pelo Senhor Deus, porque Ele sabe perfeitamente do nosso coração, mas é observado pela igreja. A igreja, pensamos que não, mas nós somos observados por todos, desde o último banco até aqui em cima. Nós somos observados por todas as pessoas que estão aqui dentro. Por todas as pessoas. As pessoas sabem quem é o verdadeiramente humilde e quem não é humilde. E o Senhor exalta quem? Os humildes. Os humildes serão exaltados. E o Senhor está buscando essas pessoas humildes. Eu não sou contra, não estou falando que você tem que ser rústico nas suas palavras. Eu não estou falando que você tem que ser, sabe, aquela pessoa que fala errado. Eu não estou falando isso. Nada contra se você tem uma facilidade de falar, de se expressar de uma forma bonita, ter uma eloquência fantástica. Eu não sou contra isso, estou falando sobre a humildade. Quem conheceu, poucos aqui conheceram e estiveram com o pastor Nilson do Amaral Fanini, o falecido Nilson do Amaral Fanini. Eu não sei quantos conheceram assim, estiveram com ele, com o Nilson do Amaral Fanini. Não sei quantos aqui. Alguém conheceu o Nilson do Amaral Fanini? O pastor conheceu. Que homem simples. Pastor, que era da primeira de Niterói. Uma ocasião eu estava lá em Niterói almoçando com ele, pastor Edson Pedersani, eu e o pastor Isaías Alberici, nós estávamos almoçando com ele. E ele anotando no papel, com as conversas, ele anotando. Aí, por curiosidade, um dos pastores perguntou a ele: pastor, o que houve, o senhor está anotando aí? Estou pegando, o que vocês estão falando aí, eu estou pegando para preparar sermão. Olha só, esse pastor já é falecido, era da primeira de Niterói. Já é falecido. Não o Nilson de Amaral Fanino, um outro pastor também que morreu com câncer no cérebro. Ele anotando o que nós estávamos conversando, para preparar sermão. Estou preparando sermão naquilo que nós estamos conversando aqui. A simplicidade. Ele não sentou naquele restaurante, cruzou a perna. Tá, eu estou à disposição de vocês podem falar o que vocês querem. E realmente nós estamos em busca de alguma coisa. Mas a simplicidade daquele homem, me falhou a memória agora o nome dele, faleceu com câncer no cérebro. Mas um homem fantástico. Que sejamos sempre humildes, que o nosso valor se encontra em Deus. Que o nosso valor se encontra em Deus. Nossa fraqueza, ela é usada por Deus para salvar e abençoar outras vidas. Você que se sente fraco, nós que nos sentimos fracos, em parte isso é bom, irmãos. É melhor do que você se sentir o cara, se sentir a pessoa. Não, se depender de mim, eu resolvo a questão. Mas quando eu me coloco assim, nessa fraqueza, ela é usada por Deus. Porque Deus busca essas pessoas. Deus está procurando essas pessoas.
Nada contra você se projetar cada vez mais na vida, crescer cada vez mais na vida. Quem conhece o pastor Josué Valandro Júnior sabe o quanto aquele homem é simples. Quem conhece o pastor Carlito sabe o quanto aquele homem é simples. Quem conhece o pastor da igreja central de Fortaleza, Batista Central de Fortaleza, vai ver o quanto aquele homem é simples. O quanto aquele homem é simples. A simplicidade desses homens é que nos impulsiona como pastor a sermos simples também, aprendermos com eles. E a igreja quer aprender com cada um de nós. Os que estão chegando agora, eles querem aprender com cada um de nós, com a nossa simplicidade. Nossa fraqueza, ela é usada por Deus para salvar e abençoar outras vidas. A nossa fraqueza. Pastor Armando Bispo, de Fortaleza. Pastor Armando Bispo. Deixa eu contar aqui uma rápida história. Pastor Armando Bispo, lá em Fortaleza, o pastor Carlito Paz esteve em Fortaleza, aprendeu com o pastor de Fortaleza, com Armando Bispo. Por sua vez, o pastor Josué Valandro Júnior aprendeu também com eles. E um vai aprendendo com o outro. Um vai aprendendo com o outro. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus quer que nós ensinemos a outras pessoas que querem e precisam crescer dentro do reino de Deus. E nós temos condições para isso. Temos condições. Nossa fraqueza, ela é usada por Deus para salvar e abençoar outras vidas. E por último, nós temos aqui que possamos entender que nós temos um tesouro, mas nós carregamos em vaso de barro. Que possamos entender que nós temos um tesouro, mas nós carregamos em vaso de barro. O que eu quero dizer, o que a palavra Paulo nos fala aqui neste capítulo de número 12, capítulo número 12 não, 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo nos fala, capítulo 4, o que Paulo nos fala aqui, para que nós possamos entender, que nunca esqueçamos que somos vasos, e vasos frágeis, humanamente falando, vasos frágeis, mas existe um potencial altíssimo dentro de cada um de nós, onde lá fora muitas pessoas gostariam de ter essa condição de chegar, conforme aquele cidadão chegou perto dos apóstolos do Senhor Jesus, me ensina aí, eu te pago aí como expulsar demônio. Quantas pessoas estão querendo ter um pouco do que nós temos, mas elas não conseguem. Primeiro, porque Cristo não está na vida delas. Segundo, porque o Evangelho não está na vida delas. E em terceiro, porque elas se julgam cofre forte, um cofre bem lacrado, bem pesado. Elas se julgam assim, não se julgam pessoas que são suscetíveis a erros. Pessoas que possam passar por momentos difíceis, conforme Paulo ele menciona dentro desses versículos que nós chegamos a ler aqui. Só relendo aqui rapidamente, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Dentro da narrativa bíblica, no Pentateuco, quando Moisés esteve no monte conversando com o Senhor Deus, quando ele desce, o rosto de Moisés resplandecia. E as pessoas ficavam assim
poder visualizar o rosto de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Eu quero parafrasear, e quando nós chegamos em determinado lugar, alguém olha para nós e fala assim: você é evangélico, né? Você é evangélico. Pelo teu semblante, pelo nosso semblante, pela maneira como nós falamos, nós somos identificados. Nós somos identificados. E as pessoas nos pedem uma palavra. Nos pedem uma palavra. Você não precisa chegar num lugar com a Bíblia aqui, ó. Porque eu, na realidade, eu tenho um cargo lá na igreja, eu tenho uma posição lá na igreja, porque, afinal de contas, eu estudei para isso. Deus não quer isso. Deus quer que você estude, sim, Deus quer que você estude, Deus quer que você busque o que Ele verdadeiramente está falando aqui na palavra dEle. Verdadeiramente o que Ele está falando na palavra dEle, Ele quer sim que você busque, que você vá lá e aprenda da palavra dEle. Deus quer isto. E aí você vai ser esse jarro, onde esse tesouro, sabe, vai transbordar. Mesmo que tombe, o tesouro vai transbordar. Somos joias preciosas nas mãos do nosso Deus. Nós somos joias preciosas nas mãos do nosso Deus. Às vezes olhamos e falamos assim: não, porque fulano, irmão, é da igreja que eu congrego, aquele irmão é da outra igreja, ele congrega naquela igreja, e tratamos assim o irmão como se ele, sabe, fôssemos assim, pessoas. Eu não conheço assim bem a vida da irmã Sueli, mas assim eu trato: oi, irmã Sueli, tudo bem? Mas o que nos une, conforme também com o irmão Antônio, o que nos une é o sangue de Jesus. É isso que nos torna, sabe, aquela pessoa assim preciosa. Porque o mesmo sangue que foi derramado pela irmã, o mesmo sangue que foi derramado pelo irmão, o mesmo sangue que foi derramado por mim. E a partir do momento que eu começo a entender isto, eu começo a valorizar, eu começo a amar, eu começo a me dispor, a me colocar à disposição do Senhor e deixar que o Senhor me use. Deixar que o Senhor me use. O Senhor não está em busca de pessoas que fazem apresentações. Apresentações para homens. Apresentação para homens. Mas para verdadeiramente, em forma de gratidão, apresentar ao Senhor. Em forma de gratidão, apresentar ao Senhor. Senhor, estou fazendo o melhor em gratidão a Ti, por tudo que tem me feito. Por tudo que tem me feito. Que o Senhor nos dê cada dia, amados irmãos, esta visão. Que o Senhor a cada dia nos mostre o que Ele quer de cada um de nós. Que a cada dia, todos nós estejamos preparados para receber de Deus a sua palavra. Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Fale ao meu coração. Às vezes é difícil. Deus está falando, mas as pessoas não estão dando ouvido. Deus está insistindo, mas as pessoas querem continuar na mesma. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por sermos esse vaso que Ele escolheu. Que Ele escolheu. Não somos qualquer vaso, não, irmãos. Não somos qualquer vaso. Somos mais preciosos que aquele vaso de alabastro que foi quebrado. Muito mais preciosos que aquele vaso de alabastro. Muito mais, muito mais. Porque o Espírito Santo de Deus não habitava dentro daquele vaso. Mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos Te render graças por tudo quanto Tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pelo Teu infinito amor. Senhor, Tu sabes perfeitamente das nossas imperfeições. Nos momentos, ó Senhor Deus, das nossas fraquezas, Tu sempre estarás ao nosso lado, ó Senhor Deus.
nós queremos te suplicar em nome e por amor de Cristo Jesus. Nos fortaleça a cada dia. Que sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Agradecimento este que te fazemos, em nome e por amor de Cristo Jesus, te suplicando ainda pelos enfermos da tua igreja, ó Senhor. Ajude o Daniel, filho do irmão Gilson, ó Senhor Deus, na sua recuperação. Ajude o irmão Vando, ó Senhor Deus. Alguns outros irmãos que encontram-se enfermos, ó Pai. Aqueles que estão aguardando, estão à espera de uma cirurgia, que tu venhas abrir uma porta, ó Senhor Deus, para que esses irmãos, se for da tua vontade, eles passem por esta cirurgia, porque sabemos que tu és o Deus da cura, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.